Olá, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de filmes baseados em fatos. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu sou o Anderson e antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no meu canal. É só você se inscrever enquanto você assiste esse vídeo para validar a sua inscrição, beleza? E você que é inscrito ou inscrita no meu canal, sabe que toda segunda-feira eu trago aqui os filmes baseados em fatos, onde eu falo sobre o caso, né? Eu narro primeiro os fatos e depois eu falo sobre o filme. E hoje eu vou narrar um caso de acidente radioativo que aconteceu aqui no Brasil. Então, se essa é a primeira vez que você está vendo algum vídeo aqui do canal do Cinema Retado, olha só, toda segunda-feira eu trago um caso novo, tá? Então, gente, fique comigo até o final porque essa história é bem interessante. Então, vamos pro vídeo. E tudo começou na cidade de Goiânia, em 13 de setembro de 1987. E já havia feito 1 ano e 5 meses que a cidade de Chernobyl, que fica na Ucrânia, sofreu um acidente nuclear quando um reator explodiu enquanto era feito um teste de segurança em uma usina na cidade daquele país. E como eu havia dito, em 13 de setembro de 1987, dois catadores de lixo, Roberto e Wagner, entram em um prédio abandonado onde funcionava uma clínica médica. E essa clínica era o Instituto Goiano de Radioterapia, que era uma clínica especializada em tratamento contra o câncer e foi desativada em 1985. E eles estavam em busca de alguma coisa valiosa que eles pudessem vender. E aí então eles acharam uma máquina abandonada. Eles encontraram uma máquina que aplica radiação e essa máquina estava abandonada. Essa máquina era feita de chumbo e aço. Daí então eles resolveram levar uma parte da máquina até a casa de Roberto, que ficava mais perto. E então, quando eles chegaram na casa do Roberto, eles romperam o lacre que ficava nessa máquina para vender como material reciclável. E durante o desmonte dessa máquina, eles tiveram contato com um pozinho radioativo altamente perigoso. Esse pó emite partículas ionizantes e radiações eletromagnéticas que são capazes de atravessar a pele e o tecido do corpo humano. 2 dias depois, eles começaram a sentir os sintomas, que foram fraqueza, diarreia, tontura e náuseas. E eles nem faziam ideia de que esses sintomas eram oriundos do pozinho que eles entraram em contato. O objeto ficou na casa do Roberto por 5 dias, e nesses 5 dias eles ficaram mexendo na máquina. Depois de desmontado, eles levam o objeto até o ferro velho de Devair. E, finalmente, os funcionários do Devair conseguem desmontar a peça. E durante o desmonte, os funcionários do Devair encontraram um revestimento com cerca de 93 gramas de um pó brilhante. E esse pó brilhava no escuro, exprimindo uma luz branca azulada. E naquela noite, em seu ferro velho, o Devair foi atraído por um brilho que era fora do comum. E aquele brilho era fora do comum. Era um brilho reluzente, bonito, fascinante. E ele nem fazia ideia de que aquele estonteante brilho faria mais de 600 vítimas. Então ele pegou aquele brilho e levou para sua casa e mostrou a Maria Gabriela, a sua esposa. Daí a casa do Devair transformou-se em uma espécie de atração onde todo mundo queria ver o tal pó brilhante.
E aí então, 6 dias depois, o Ivo, o irmão do Devair, vai até a sua casa para ver o tal pó resplandecente. Daí o Ivo resolveu levar um pouco desse pó para sua casa. E aí então, quando o Ivo chegou em casa, ele mostrou a novidade à Lady, a sua filha caçula. Aí a Lady ela teve contato direto com o pó. Ela pegou com a mão, ela ficou, né, deslumbrada com aquele pó, né, coisa que ela nunca tinha visto na vida dela. E aí, então, quando foi na hora do jantar, ela comeu um ovo cozido e estava com a mão contaminada. Daí então, nos dias seguintes, todos que tiveram contato com o pó tiveram os mesmos sintomas que os catadores. Daí então, como ele estava com a filha doente, ele foi até algumas farmácias. E aí então, como ele também estava contaminado, ele acabou transmitindo a radiação através do dinheiro. Outro que ajudou a propagar a radiação foi o Odesson. Ele era motorista de ônibus e ele transportava cerca de 1.000 pessoas diariamente. Daí então, desconfiada e preocupada de que aquele pó estava causando aquele mal-estar todo nas pessoas, a Maria Gabriela, esposa do Devair, junto com um empregado do Ferro Velho, levaram a cápsula até a vigilância sanitária. Aí então eles levaram a cápsula em um ônibus lotado. E nem é preciso dizer que aquelas pessoas que estavam no ônibus também foram contaminadas. Mas aí o médico e alguns funcionários também se contaminaram. E é então suspeito de que aquela cápsula continha alguma composição radioativa, o médico imediatamente ligou para a Secretaria de Saúde e a Comissão Nacional de Energia Nuclear também foi acionada. Foi aí que descobriram que naquela cápsula continha o isótopo radioativo de césio, que cientificamente é conhecido como césio-137. E aí, então, quando o físico foi visitar a casa do Devair, ele levou consigo um medidor de radiação. E aí então, quando a Lady, a filha do Devair, saiu para fora, o radiador começou a reagir violentamente. A Lady saiu para abraçar a mãe, pois ela tinha passado o dia todo fora de casa. Daí então foi constatado que tanto o Ferro Velho quanto a casa do Devair estavam com alto nível de radiação. Naquele mesmo dia foi constatado um total de 112.000 pessoas infectadas e elas tiveram que deixar as suas casas imediatamente e irem para um estádio olímpico. Detalhe, eles foram levados sem nenhuma explicação, pois o governo escondeu o real motivo. Os moradores daquela área tiveram que fazer uma triagem. Foi constatado também que cerca de 129 pessoas tinham contato direto com o pó. No total, morreram 4 pessoas em decorrência a essa radiação. E essas vítimas foram 2 funcionários do Ferro Velho do Devair, Maria Gabriela, a sua esposa, e a sua sobrinha, a pequena Lady. Eu vou explicar para você como funciona o corpo humano quando ele entra em contato com o césio. O césio-137 é um isótopo radioativo que é usado em aparelhos de radiografia. Existe uma unidade que mede a radiação quando o corpo é exposto a ela. Essa unidade de radiação se chama Gray. Por exemplo, quando tiramos um raio-x, o nosso corpo é exposto a 1 milésimo do Gray, ou seja, é quase nada porque essa exposição é muito pequena.
Se o nosso corpo for exposto de 1 a 4 graus, as células sanguíneas do nosso corpo começam a morrer. Agora, se o nosso corpo for exposto a mais de 4 graus, essa radiação passa a ser danosa ao nosso corpo. No caso, os 2 funcionários do Devair, o Israel e o Admilson, e também a esposa dele, a Maria Gabriela, foram expostos a 5 graus. Já a pequena Lady foi mais fatal, porque ela comeu com as mãos infectadas. Ela foi exposta a 6 graus. A pequena Lady chegou a ser internada, mas acabou falecendo no hospital. Após o falecimento da pequena Lady, cerca de 2.000 pessoas queriam impedir o sepultamento. Isso porque elas estavam com medo que o corpinho da pequena Lady acabasse contaminando o cemitério. A pequena Lady foi enterrada em um caixão de chumbo que foi erguido por um guindaste. E o corpo foi sim enterrado no cemitério Parque. Porém, nos anos seguintes, calcula-se que cerca de 100 pessoas foram morrendo. Dentre essas pessoas, o Devair, e ele teve uma exposição maior que a da Lady, 7 graus. O Devair faleceu em 1994. Os outros moradores que também foram contaminados não morreram e eles ficaram com graves sequelas. E essas pessoas que sobreviveram, além de ficar com essas sequelas, ainda têm que conviver com o preconceito daqueles que não foram contaminados. Muitos moradores daquela área venderam as suas casas num valor bem abaixo do que elas realmente valem. E óbvio que isso acabou virando caso de polícia. Em 1996, um físico e 3 médicos foram condenados por homicídio culposo pelo abandono do Instituto Goiano de Radioterapia. Lembrando que homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Em 1998, as penas foram substituídas por trabalhos comunitários e depois elas foram extintas por um indulto presidencial. No caso, pelo presidente na época, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Hoje, o lixo radioativo encontra-se circunscrito, ou seja, ele encontra-se confinado em 1.200 caixas e 2.900 tambores e 14 contêineres que são revestidos em concreto e aço, num dispositivo que foi construído na cidade de Abadias, que fica em Goiás. E cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo foram recolhidos porque foram contaminados pelo Césio-137. Em 1990, o filme Césio-137, Pesadelo de Goiânia, foi parar nos cinemas contando como tudo aconteceu. Na época, o cinema nacional não tinha grandes recursos para fazer um filme grandioso, mostrando não só como tudo começou, mas também todo o processo, assim como a Globo fez na reportagem do Linha Direta. E eu recomendo a você que esqueça isso e aprecie o filme porque ele é muito bom. Tem uma coisa que me incomodou bastante nesse filme, que foi o personagem do Paulo Gorgulho. Ele faz um personagem muito, sei lá, abestalhado, muito mané, sabe? Que mal sabe falar. Eu não sei se o personagem real era desse jeito, mas ficou meio caricata. E eu acho que uma nova versão seria uma boa. Eu não tô querendo me desfazer desse filme não, tá? Até porque ele é um bom filme. Mas aí é que se você pegar, por exemplo, a dramatização do programa Linha Direta, que foi onde eu me baseei para fazer esse vídeo,
Se você comparar, né, você vai ver uma enorme diferença. A impressão que dá é que a história da origem, né, da contaminação, foi desperdiçada nesse filme. Sim, o filme ele conta a origem dessa contaminação. E esse caso ele pode ser chamado também de Chernobyl brasileiro. O filme conta com um elenco de primeira: Joana Fon, Paulo Betti, Stefania Cecian, Paulo Gorgulho, a Marcélia Cartacho também. O filme está completo aqui no YouTube. Eu vou deixar um link caso você tenha curiosidade em assistir esse filme. Vale a pena, viu? Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Beijão. Continue se cuidando. Vacine-se, tá, gente? Isso é muito importante. Beijão e até quinta-feira que vem com quinta da premiação. E segunda-feira eu trago mais um caso. Beijão. Tchau, tchau.